Bom pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar andamento ao conteúdo de potenciação que a gente começou a ver a definição na última aula. Nessa aula a gente vai abordar potência de base negativa e as respectivas propriedades de potência, tá? Então vamos começar. Aqui a gente tem um esqueminha para a gente entender o que ocorre quando eu tenho uma potência, né, de base negativa. O que acontece? Acontece o seguinte, ó. Se a nossa base estiver elevada a um expoente n e n for par, então a nossa potência vai ser maior ou igual a zero. Se a gente tiver, né, menos b elevado a n e n for ímpar, a gente vai ter que esse valor vai ser menor ou igual a zero, tá bom? Por que isso acontece? A gente vai ver agora, né, com dois exemplozinhos bem simples, tá? Aqui no primeiro a gente tem menos 2 elevado a 2. Pela definição de potência, isso aqui significa que menos 2, que é a nossa base, vai se repetir como produto, né, como fator da nossa multiplicação, duas vezes. Então eu vou ter menos 2 vezes menos 2, certo? Então, fazer as contas, né? 2 com 2 vai dar 4. Aqui a gente tem que tomar cuidado e reparar na regrinha do sinal, né? Menos com menos vai dar mais, né? Menos com menos vai dar mais. Então a gente chega num resultado positivo, beleza? Então, o que acontece? Quando eu tenho um expoente par, eu vou ter um número par de sinal menos. Eu vou ter um número par de sinais menos. Isso significa que sempre eu vou obter o positivo na nossa regrinha de sinal. Então, sempre que eu tiver uma base negativa elevada a um expoente par, eu vou obter uma coisa que é maior ou igual a zero, ou seja, que é positiva, tá? Ou igual a zero, obviamente. E aqui embaixo tem um exemplozinho também simples para a gente entender, tá? Eu tenho aqui menos 2 elevado a 3, certo? Nossa base, de novo, é menos 2. Significa que ela vai se repetir 3 vezes como fator multiplicativo. Então eu vou ter menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Agora a gente vai para a regrinha do sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Então eu vou ter o sinal de menos aqui. Então quando eu tenho um número ímpar, significa que eu vou ter, quando eu tenho expoente ímpar, né, significa que eu vou ter o sinal de menos aparecendo no número ímpar de vezes. E isso implica que quando a gente vai fazer a regrinha do sinal, sempre vai dar negativo, tá? Então isso, de certa maneira, nos mostra que quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente ímpar, isso sempre vai ser menor ou igual a zero. Aqui abaixo eu coloquei uma observação que é de suma importância e que os vestibulares aí adoram confundir os alunos, tá? Observe que aqui, ó, eu tenho menos b elevado a n. Aqui eu tenho menos, só que aqui, ó, repare que eu só tenho b elevado a n. O sinal de menos não está elevado a n. Quando eu quero indicar que o sinal de menos está elevado a n, eu faço parênteses. Então essas coisas são diferentes e vai dar um resultado diferente quando a gente fizer os cálculos, né? Então vamos ver aqui um exemplo, na verdade, né, para a gente entender isso aí, tá? Então aqui eu tenho menos 3 elevado ao quadrado. O que isso significa? Que o que está aqui, né, a nossa base vai se repetir duas vezes como fator multiplicativo. Então eu vou ter menos 3 vezes menos 3. De novo, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Só que aqui eu vou ter o sinal de menos, né? Menos com menos, né? Que vai dar mais, certo? Então, eu vou ter mais 9 como solução desse cálculo, tá?
Abaixo a gente tem menos 3, né, elevado ao quadrado. Só que aqui o menos não está sofrendo a ação da potência, ele não está indicado entre parênteses. Então, o menos fica fora da potenciação. A nossa base aqui não é o menos 3, a nossa base é o 3, porque escrever dessa forma é equivalente a escrever dessa forma que eu acabei de fazer aqui. Então, eu vou ter menos 3 se repetindo duas vezes, vezes o menos que não sofre ação da potência. Então, 3 vezes 3 é igual a 9, só que tem o menos aqui, que não sofreu ação da potência, então isso vai dar menos 9. Tomem cuidado com isso, tá? Porque geralmente quando caem, né, questões envolvendo potência em vestibulares, eles gostam de fazer essa confusão, principalmente naquelas questõezinhas de verdadeiro ou falso, tá bom? Agora a gente vai falar sobre propriedades de potência, tá? Eu coloquei aqui de início, né, duas propriedades que eu acho fundamental, né? A primeira, que quando eu tenho uma base elevado a 1, a potência sempre vai ser igual à base. Isso é fácil, né? Porque significa que eu estou repetindo a base uma vez, né? Mas lembrando que isso é uma definição, uma propriedade, né, que não necessariamente, né, não precisa ser demonstrada, tá? B elevado a 1 é sempre B, né? Da mesma forma que a gente tem a propriedade que uma base elevada ao expoente zero sempre é igual a 1, tá? Então isso também é algo que a gente, a princípio, não precisa demonstrar, e isso é verdadeiro, tá? Abaixo eu coloquei dois exemplos, né, para a gente entender um pouco como funciona. Então, se eu tenho 2 elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1. Se eu tenho menos 3 elevado a zero, isso também vai ser igual a 1. Ou seja, toda potência onde eu tenho a base elevado a zero, isso sempre vai ser igual a 1, tá? Então, vamos dar continuidade, tá? Feitas essas observações que são importantes, a gente vai falar agora das propriedades operacionais da potenciação, ou seja, quando eu tenho produto de potências de bases iguais, ou seja, eu tenho uma potência, né, B elevado a N, e outra potência, B elevado a M, possuem a mesma base. Se eu tenho potência de bases iguais se multiplicando, isso é a mesma coisa que a base elevado à soma dos expoentes. Aí você pergunta, né, por que isso acontece? Então a gente vai entender isso agora de maneira mais simples, tá? Vamos fazer aqui um exemplozinho. Então eu tenho 2 ao quadrado e 2 ao cubo, tá? Utilizando a definição de potência, quem que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Quem que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 2 vezes 2 vezes 2. Agora, repare que a nossa potência, se eu for representar tudo isso, vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, certo? Só que repare que 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 mais 3, ou seja, é a mesma coisa que eu somar esses expoentes, tá? Então isso vale para qualquer produto, né, para qualquer multiplicação de potências de bases iguais, tá? Então essa é a nossa primeira propriedade. Vamos dar continuidade aqui então, agora com a propriedade 3, né? Eu acho que deveria ser a 4, mas enfim. Propriedade 3 que eu indiquei aqui, né? Que é quando eu tenho uma divisão de potências de bases iguais, ou seja, quando eu tenho B elevado a M dividido por B elevado a N. Repare que na primeira aula a gente disse que quando a gente tem um B elevado a menos N, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre B a N, tá? Então aqui eu só separei esses dois casos, então eu tenho B elevado a M, que vem daqui, né? Se eu colocar o B a M aqui, vai sobrar 1 sobre B a N, só que isso é B elevado a menos N. Isso significa que, né,
utilizando agora a propriedade que a gente viu anteriormente, né? Quando eu tenho produto de bases iguais, eu vou basicamente somá-las, né? Então vai ser B mais menos N. Só que mais com menos dá menos, então eu chego em B elevado a M menos N, tá? Importante, B precisa ser diferente de zero também, porque eu tenho B no denominador. Se o denominador zerar, a gente não consegue resolver essa conta. Então B é muito importante que seja diferente de zero, tá bom? Vamos dar continuidade aqui então, com um exemplo. Um exemplo simples que eu coloquei é 2 elevado a 5 sobre 2 ao quadrado. Só que aqui, expandindo, quem é 2 elevado a 5? É 2 repetido 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quem que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 repetido 2 vezes. Então, realizando esses cálculos, né, a gente consegue simplificar esse 2 aqui embaixo com aqui em cima e esses 2 também. Então, vai me restar 2 elevado a 1, 2, 3. Então, o resultado disso é 2 ao cubo. Só que repare que essa conta, né, esse resultado, 2 ao cubo, é igual eu pegar 2 à quinta e tirar 2. Ou seja, é a mesma coisa que eu fazer a subtração desses expoentes, tá? É importante que você note que todas essas propriedades de potência a gente consegue obter através da definição de potência. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando a definição para chegar nos resultados, tá? Mas por que é importante saber essas coisas, então? Porque quando a gente vai mexendo com potências muito altas, tipo 2 elevado a 1000, não dá para eu expandir isso da forma que eu fiz aqui, porque 1000 vezes 2 sendo expandido é uma coisa muito grande, vai levar muito tempo, então é legal que a gente tenha essas relaçõezinhas aqui muito claras na nossa cabeça, tá? Beleza, tudo bem? Então agora vamos para mais um exemplo. Na verdade não é mais um exemplo, é só mais uma forma de escrever o exemplo de cima, né? Eu tinha 2 dividido 2 à quinta, né, dividido por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que eu escrever 2 à quinta vezes 2 elevado a menos 2, certo? Porque 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. Quando eu multiplicar, eu chego em 2 à quinta sobre 2 ao quadrado. É só uma forma de lembrar que esse caso, essa propriedade é um caso particular da soma de potências de bases iguais. Tá? Por que é um caso particular? Que isso aqui nada mais é do que eu resolver, né? Resolver isso aqui nada mais é que fazer 2 elevado à quinta mais menos 2. Só que esse mais menos 2 vai dar sinal de menos, porque mais com menos dá menos. Quer ver? Ó? Então fica assim, na verdade, né? 2 à quinta mais menos 2. Só que mais com menos dá menos. Então isso aqui vira 2 elevado a 5 menos 2, que por fim é 2 ao cubo. Então é só um caso particular da soma, tá? Mas é bom que a gente destaque, tá bom? Por fim, mais uma propriedade muito importante é quando eu tenho a potência de um produto, tá? O que acontece quando eu tenho a potência de um produto, né? Eu tenho dois números, A e B, que estão se multiplicando e eles estão elevados a uma potência, certo? Como que a gente pode resolver esse tipo de coisa? Como que a gente pode fazer isso, né? Vamos ver através do exemplo como que a gente poderia fazer, né? Então, olhando o exemplo aqui, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 2. Só que 2 vezes 3 é a base dessa potência nossa. Então, expandir isso aqui, né, através da definição, significa que 2 vezes 3 vai se repetir duas vezes. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3. Só que eu posso organizar isso, né? Eu posso escrever 2 vezes 2, né? E 3 vezes 3. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, a multiplicação ela é comutativa, né? 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Então não tem problema de eu
reescrever dessa forma, tá? Aqui, escrevendo em forma de potência, né, porque eu tenho produtos de fatores iguais, então 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, com isso a gente conclui que 2 vezes 3 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 3 vezes 3. Tem gente que gosta, né, de lembrar que isso aqui é tipo uma propriedade distributiva, tá? O 2 cai em cima do 2 e do 3. Então, é legal se pensar assim também, não está errado, tá? Beleza? Por fim, a gente vai ter a potência de potência, né? Também isso é muito importante, né? Que é um caso quando eu tenho b elevado a m, tudo isso elevado a n. Isso é exatamente igual a eu pegar o b e multiplicar os expoentes. Aí você pergunta por quê, né? Uma forma de ver o porquê também através do exemplo. 2 elevado a 2 elevado a 3. Tá? Vamos olhar a potência 3 de fora aqui. 3 está elevando 2 ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado vai se repetir na minha multiplicação 3 vezes. Então eu vou ter 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Certo? Então, agora eu vou olhar essa potência de dentro de cada um desses fatores. Quem que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, certo? E isso vai acontecer 3 vezes, então eu vou ter 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2. Agora, se eu quiser escrever tudo isso como potência, vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o resultado disso é 2 à sexta. Só que repare novamente que 2 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 2 a 6, que por sua vez é igual a 2 elevado a 2 vezes 3. Então, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico cada uma delas e obtenho o resultado, tá bom? Então, a princípio, essas são as propriedades que a gente tinha que ver, tá? Eu coloquei aqui embaixo também uns casos importantes daquela propriedade da potência dividido por potência de bases iguais. Eu coloquei 2 exemplos que geralmente aparecem e trazem confusão, tá? O que acontece quando eu tenho 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo, né? Observa que 2 é menor que 3, então quando eu aplicar a propriedade 2 menos 3, isso aqui vai dar 2 elevado a menos 1, né? Só quem que é 2 elevado a menos 1? É igual a 1 sobre 2 a 1. Por que eu quis representar pra gente... Por que eu quis representar pra gente isso, né? Porque quando eu tenho um número aqui em cima e esse número for menor do que o número aqui embaixo, isso vai acabar dando uma resposta fracionária, tá? Mas isso é importante. E o exemplozinho de baixo é ainda mais importante, porque gera muita confusão, tá? Observe que aqui eu tenho 2 ao quadrado elevado a 2 a menos 1, certo? Utilizando a propriedade que a gente viu lá atrás, isso aqui vai ser 2 ao quadrado menos 1. Por que menos 1? Porque aqui o expoente é menos 1, entendeu? Então, eu estou subtraindo, não é pegar o de cima e subtrair o expoente de baixo. Então, eu estou pegando de cima, né? E subtraindo o expoente de baixo, que é menos 1, certo? Só que 2 menos 1, pela regrinha do sinal, menos com menos dá mais. Então, isso vai dar 2 ao cubo, tá? Então, fiquem atentos a isso, né? Sobre essas coisinhas que podem aparecer. Essas são as propriedades de potência, né? Eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima aula.